Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tranquilo? Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas hoje essa videoaula vai falar exclusivamente e de grande importância são os critérios de visibilidade de um número natural. Então, quando se fala de critério, critério aqui é a palavra-chave. Quando se fala de critérios, nós estamos falando de regra, nós estamos falando de princípio. Então, quando você tem a regra ao seu favor, quando você conhece a regra, fica fácil de descobrir aquilo que você está procurando. É de grande valia. Por isso que a metodologia por educação por princípio nos revela através da palavra-chave o que eu tenho que raciocinar sobre aquilo que está sendo ministrado. É importante. Então, os critérios vêm para julgar, os critérios vêm para trazer a luz, trazer a verdade, ou seja, trazer um padrão de resolver esses assuntos dentro de um conjunto chamado natural, de uma forma mais rápida e clara e objetiva. Tá? Então, quando nós usamos alguns critérios, a gente tem condição de trazer a informação mais rápida. Isso é de grande importância. Então, existem aqui alguns critérios, existem algumas regras de divisibilidade quando eu estou falando de número 2. Então, quando eu estou falando de divisibilidade por 2, eu aplico o critério, aplico a regra e eu sei que todos os números pares, 0, 2, 4, 6 e 8, quando aparece no final de cada número desse, ou seja, se o número for par, então eu posso dizer que o número é divisível por 2. Muito simples. Tá? Então, quando que eu aplico o critério de divisibilidade por número 2, natural 2? Quando o número for par. Isso estou olhando para o último algarismo. Então, se o último algarismo for par, eu sei que ele é divisível por 2. Beleza? Bem, o divisibilidade por 3, aí eu vou somar os algarismos do número. Então, eu olho para o número e vou somar. Por exemplo, 372. 372, opa, ele é divisível por 2, porque termina com 2. Fechou, professor? Beleza? Beleza. Agora, se eu olhar para o 3, então do 3 eu vou somar os algarismos envolvidos no número que foi colocado para vocês. Então, ó, eu vou somar, ó, 3 mais 7 mais 2. 3 mais 7 dá 10, 10 mais 2 dá 12. Aí você observa que na soma, que deu 12, desses 3 algarismos, ele está na tabuada do 3? Tá, então 372 ele é divisível por 3. Por quê? Porque eu somei os algarismos e o resultado dessa soma você vai confrontar se ele está na tabuada do 3. Outro número, 3, 7, 1. 3 mais 7 dá 10, com mais 1 dá 11. 11 está na tabuada do 3? Não. Então 371 não é divisível por 3, porque a soma total, a soma desses algarismos, o resultado, ele não está linkado, não está ligado, não está presente na tabuada do 3, tá? Então, esse é um critério muito importante. Então, quando eu somo os algarismos e ele está na tabuada do 3, aí eu estou com um número que é divisível por ele, tá? Pelo 3. Quando eu uso o critério de divisibilidade por 4, bem, quando ele termina com um 0 no final. Quando ele terminar com 0, eu sei que ele é divisível por 4. A divisibilidade de um número natural, tá? Então, quando ele termina com 0, ou que os dois últimos algarismos estão na tabuada do 4, então eu tenho certeza que ele é divisível por 4. Tá bom? Então, dá um exemplo aí, beleza? Ó, 200. Termina com 0. Então, se é 0, ele é divisível por 2, por exemplo. Porque 0 é par. 0 mais 0 dá 0, 0 mais 2 dá 2. 2 não está na tabuada do 3, então esse número não é divisível por 3. Ou seja, também não dá resto 0. Mas ele terminou com 0, então ele vai dividir por 4. Ou se eu tenho 212. 212 termina com 2, então ele é divisível por 2. 2 mais 1 dá 3, 3 mais 2 dá 5. 5 não está na tabuada do 3, então ele não é divisível. Mas 12 está na tabuada do 4, então 212 é divisível por 4, tá? Então esses critérios ali, está muito claro quando você olha para o seu livro didático, ele está aparecendo ali muito detalhado. Então eu não vou aprofundar muito isso aqui, até porque a professora deve estar trabalhando com você em sala de aula, tá bom? Critério de divisibilidade por 5.
Bem, quando o número é divisível por 5 é quando ele termina com 0 ou quando ele termina com 5. Então, se o número no final estiver com 5 ou com 0, eu sei que ele é divisível por 5. Não tem outro critério, professor, que é para colocar com 5, só esses dois números, só esses dois algarismos? Yes. Quando ele termina com 5 ou quando ele termina com 0, fechou. Muito fácil, tá? O 6 é o grande detalhe aqui, ó. O 6 é importante. Para ser divisível por 6, você tem que ver que, ao mesmo tempo, o 2 e o 3 eles têm que estar presentes. Então vamos lá, voltar naquele assunto lá, ó. 3, 7, 2. Bem, termina com 2. Então é divisível por 2. Se eu somar 7 mais 3 dá 10, 10 mais 2 dá 12. 12 está na tabuada do 3. Então, quando o número que eu estou avaliando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tem que ser os dois ao mesmo tempo, aí eu sei que ele é divisível por 6. Tá certo? Agora, por exemplo, eu chego e coloco assim, ó, 212. 212 termina com 2, então ele é divisível por 2. 2 mais 1 dá 3, 3 mais 2 dá 5. 5 não está na tabuada do 3, então esse número não é divisível por 6. Vamos testar? 212 dividido por 6 vai dar 3. 3 vezes 8 dá 18. 21 menos 18 dá 3, abaixo 2. Aqui vai dar 5, põe a vírgula. Opa, já não é mais natural, é número decimal. Então viu que sobrou 2, então não pode sobrar 2, ele tem que dar 0. Então 212, ele sim é divisível por 2, mas ele não é divisível por 3. Então por isso que sobrou ali. Então 212 não é divisível por 6. Então esse 6 aí você tem que tomar cuidado, porque aparece muito lá na frente. Então quando é que eu sei que o número é divisível por 6? Quando ele é por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Se não for ao mesmo tempo, que é o caso que apareceu aqui no 212, ele não é divisível por 6. Tem que aparecer os dois ao mesmo tempo, igual esse número aqui, ó. 372, ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por isso que ele é divisível por 6, tá? Então, esses critérios é importante, tem as regrinhas, você tem que ficar bem claro as regrinhas aí, senão você vai se dar mal, tá bom? Aí você pode errar na prova. Ok, gente? Muito bem. Aí, a divisibilidade por 8 é quando os 3 algarismos dá 0, 0, 0, ok? Ou quando os 3 algarismos lá for divisível ou for na tabuada do 8. Assim como no 4, o 4 são 2 zeros. O 8 eu aumento um zerinho, e aí aumento um zerinho, aumenta mais um algarismo. Então são 3 números, se for na tabuada do 8, aí ele é divisível, tá? E a divisibilidade por 10 é quando termina com 0. Só. Professor, mas você pulou um 9. O 9 é a mesma coisa do 3. Se você somar os algarismos e for na tabuada do 9, aí ele é divisível por 9. Mas aí, como você tem alguns que eu não coloquei no quadro aqui, tem no livro, então você acessa o livro lá e você tem toda a informação que você precisa, tá? Então aqui com 0, termina com 0, então é divisível por 10. Aí eu coloquei aqui um exemplo, bem legal, ó. Vou afastar aqui para você dar um print. Tá lá, printou, 1, 2, foi. Então, observe os números abaixo. Então, eu coloquei aqui vários números. Ele está pedindo assim, ó, quantos são divisíveis por 2? Bem, se eu usar o critério, todo número que termina com 0, 2, 4, 6 e 8 são os números, são os algarismos que pertencem ao 2, então eu uso o critério de divisibilidade. Então, o 0, ele é divisível por 2, o 10, por terminar com 0, é divisível por 2, o 5 não terminou com 2, 4, 6, 8, então não é. Aqui terminou com 0. O 4 também terminou com 4, é par, então 94. 13.200 também é 111.000, terminou com 1 aqui, é ímpar, então não vai. 5 também terminou com ímpar, não vai. E 7 terminou com ímpar, também não vai. Então são todos esses números aqui são divisíveis por 2, porque eu usei o critério de divisibilidade, porque terminou com 0, com 2, com 4, com 6 e com 8, tá bom? Esses são os números divisíveis por 2, ou seja, todos esses números aqui, se eu dividir por 2, vai dar 0. E aí, os que são divisíveis por 3, lembrando, eu tenho que somar 0 não é, 10 não é, porque 0 mais 1 é 1, não está na tabuada do 3, 5 mais 4 dá 9, 9 mais 3 dá 12, 12 mais 2 dá 14, 14 mais 1 dá 15. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 9, 9 mais 4 dá 13, 13 mais 5 dá 18.
Vou repetir, 5 mais 4 dá 9, 9 mais 3, 9 mais 3, 12, 12 mais 12, 14 mais 1 dá 15. Vou repetir de novo, porque senão só 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 3 mais 3 dá 6, 6 mais 4 dá 10, 10 mais 5 dá 15. Então daqui para cá e de lá para cá tem que dar o mesmo valor. Estava dando errado porque eu estava somando errado, cabeçudo. Então dá 15. 15 está na tabuada do 3? Sim. Então 1, 2, 3, 4 e 5 está na tabuada, esse número aqui, 12.345, ele é um número que está na tabuada do 3 porque eu somei esses algarismos e o resultado dele está na tabuada do 3. Aqui mesma coisa, 5 mais 4 dá 9, 9 mais 3 dá 12, 12 mais 12, 12 mais 2 dá 14, 14 mais 1 dá 15, 15 mais 0 dá 15. Então 15 também está na tabuada do 3. Então 543.210 está na tabuada do 3. 9 mais 4 dá 13, 13 não está na tabuada do 3, então pula. 1 mais 3 dá 4, 4 mais 2 dá 6, 6 mais 0 dá 6, 6 mais 0 dá 6, 6 está na tabuada do 3, então é 13.200, fechou? 1 mais 1 dá 2, 3, 4, 5, 6, esse número também está na tabuada do 6, do 3, muito bem. Aqui, 4 mais 1 dá 5, 5 mais 5 dá 10, 10 não está na tabuada do 3, 1 mais 1 dá 2 e 2 mais 7 dá 9, 9 está na tabuada do 3, então 117 está na tabuada do 3. Então, critério de divisibilidade do 3, eu tenho que somar os algarismos. Somou os algarismos, está na tabuada do 3, então ele é divisível. Vocês aqui, você já pega esses dois exercícios aqui em cima. Ó. Qual o número que aparece aqui ao mesmo tempo? Ó, esses dois aqui aparecem ao mesmo tempo. Então, 543.210 é divisível por 3. Tem mais um aqui, ó. Esse também, ó, aparece aqui ao mesmo tempo. Então dá 13.200. Por que você não vai ver aqui? Porque se aparece no 2 e no 3 ao mesmo tempo, então ele vai ser por 6. Então quer dizer que se eu pegar o restante que está nesse quadrinho aí e dividir por 6, ele vai dar resto. Sim. Então eles não são divisíveis. Yes, não são. Então somente esses dois, dentro desse universo que está aqui de exemplo. Tá? E quais são os divisíveis por 5? Ó? Divisível por 5 é 0, está lá, 0. O 10 está aqui, 10 também. Terminou com 5, terminou com 5. Muito bem. Terminou com 0, terminou com 0. Não terminou com 5 e com 0, terminou com 0, está aqui também. Não terminou com 0, terminou com 5 e não terminou com 5 nem com 0. Então, está aqui os números diante da sua divisibilidade em cima desses 4 números naturais. Então, eu usei o critério de divisibilidade para evitar de ficar fazendo toda hora divisão, 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 tá? Você usa o critério, então você tem que saber quais são esses critérios diante desses números que aparecem com frequência no seu estudo, e aí você consegue fazer então a seleção deles, separar eles da forma correta, tá bom? Muito simples, muito tranquilo. Eu acho que se você debruçar um pouquinho mais sobre esse assunto aí no seu livro, você vai conseguir fazer todos os exercícios que aparecem aí no seu livro, usando o critério de visibilidade que vai, te ajudar muito, tá bom? Grande abraço para você, beijo no seu coração, até a próxima, valeu!